Bom dia, sexto ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção, tá, da atividade de casa e vamos dar continuidade ao capítulo 1 sobre organização do corpo humano, ok? Vamos lá. Vamos pegar o nosso livro, vocês assistiram o RA da página 273 e o que esse RA mostrou? Esse RA mostrou uma revisão sobre as células animais, tá? E as células vegetais, mostrando algumas diferenças, tá? E não vamos esquecer, gente, que todas as células, elas são as unidades morfológicas de todo ser vivo. Todo ser vivo tem célula, E elas são responsáveis por todos os mecanismos que ocorrem no nosso corpo. Lembrando que as células são as menores unidades que formam o nosso corpo, elas vão se organizar para formar tecidos, tá? Esses tecidos vão se organizar e formar estruturas mais complexas, que nós vamos falar hoje, que são os órgãos, Os órgãos vão se conectar entre si formando sistemas e os sistemas vão formar, o nosso organismo como um todo, ok? Agora vamos passar para a página 274, todos com o livrinho na mão para fazer a correção, tá? Complete o quadro a seguir descrevendo as funções das três partes básicas de uma célula. Então nós vimos que a membrana plasmática, é quem vai separar a célula do mundo não vivo, ou seja, ela protege a célula, protege a matéria viva e também ela é capaz de selecionar substâncias que devem entrar e sair da célula, ok? O citoplasma, O citoplasma é todo aquele material que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. É onde vão estar localizadas as chamadas de organelas celulares, cada uma com uma forma específica e uma função específica, e é o local onde ocorre a maioria das reações químicas, da célula. E o núcleo, O núcleo é a terceira parte da célula, tem a função de comandar todas as atividades celulares, então quem controla todo o metabolismo celular é o núcleo, E também o núcleo é responsável por conter as características hereditárias, conter o DNA, que vai abrigar todas as características genéticas de uma espécie. Segunda questão. Imagine que você está na aula de ciências analisando imagens de células feitas por meio de microscopia eletrônica. Considerando que você precisa entrar em uma célula vegetal, que características dessa célula podem ajudar? Ou seja, você vai marcar a opção que contém as estruturas presentes apenas em células de vegetais. Então, seria, portanto, a letrinha C, tá? Presença de cloroplastos e de parede celular. Vamos agora para a correção da página 275, Na primeira questão, pede-se os 4 tipos de tecidos e as funções, e características deles, tá? Então, vamos lá. O nosso corpo, ele apresenta 4 tipos de tecidos, São eles: o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Principal característica do tecido epitelial: as células elas são bem unidas, entre si, com pouca ou nenhuma substância entre elas, tá? Essa outra característica importante do tecido epitelial é porque ele não é vascularizado, ele não é irrigado diretamente pelo sangue. Então, se você simplesmente passar um arranhãozinho bem superficial, bem de leve na sua pele, pode sair aquela pelezinha que é tecido epitelial, mas não vai sair o sangue, tá? Porque o tecido epitelial ele não é vascularizado. Apresenta as funções de revestimento, proteção, revestimento da pele, interna da pele, interna e externa, da pele. Tem a função também de proteção, como revestimento. A absorção, absorve substâncias, no caso lá do intestino delgado. E função de secreção, no caso das glândulas, tá? Que secretam substâncias num local da pele para ir para um outro destino. Temos ainda o tecido conjuntivo, O tecido conjuntivo, ao contrário do epitelial, as células são bem afastadas, tá? Tem muita substância intercelular e esse tecido ele é vascularizado. Como é o tecido conjuntivo, ele é o mais diversificado de todos os tecidos, Osso é tecido conjuntivo, sangue é tecido conjuntivo, tá? Então, tem a função de preenchimento, sustentação, transporte e armazenamento, ok? Tecido muscular, ele é formado por fibras musculares, são fibras que têm capacidade de sofrer contração, tá?
E se essa fibra ela sofre contração, isso vai permitir o quê? A movimentação do corpo. Tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é responsável por conduzir, né, impulsos nervosos para todo o nosso organismo, é um sistema, um dos mais importantes, né, do nosso corpo. Ele é formado por dois grupos de células, que são os neurônios, que são as células que conduzem os estímulos, e as células da glia, que são células que vão nutrir, né, proteger e sustentar os neurônios. Ok? Então, a correção a gente finaliza aqui. Agora, né, vamos para a segunda questão. Ainda na página 275, né, nos tecidos epiteliais, as células estão muito próximas umas das outras. Esse fato está relacionado a uma das funções desses tecidos. A que função nos referimos, né? Então, justamente a função de proteção, né, para impedir a entrada, né, de corpos e substâncias estranhas ao organismo, tá? Terceira questão. Em nosso organismo, existe um tipo de tecido muscular que apresenta movimentos voluntários, ou seja, dependem da nossa vontade, e outros tipos que apresentam movimentos involuntários, ou seja, que não dependem da nossa vontade. Qual tipo de movimento o tecido muscular estriado cardíaco apresenta? Porque ele precisa ter esse tipo de movimento, né? Então, a contração do tecido cardíaco, né, do músculo cardíaco que é encontrado no coração, ela é involuntária. O meu coração bater não depende da minha vontade, tá? E por que que isso acontece, né? Porque o tecido estriado cardíaco, que vai compor o nosso coração, né, que o coração ele é o quê? Ele é um órgão que vai bombear o sangue para o corpo. Então, por esse motivo, o coração, né, esse tecido estriado cardíaco, ele tem um tipo, precisa ter esse movimento, para quê? Para ele poder bombear o sangue para todas as partes do corpo. Se isso não acontecer, né, a pessoa pode vir a óbito, tá bom? Agora nós vamos para dar continuidade à sequência do nosso conteúdo. Então hoje nós vamos falar como os tecidos se organizam, né? Nós vimos que as células se organizam de acordo com a sua função e vão formar o quê? Os tecidos do corpo humano, né? Esses tecidos, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, eles vão se organizar e vão compor estruturas mais complexas, que são quem? São os órgãos, né? E os órgãos vão formar os sistemas. Então aqui a gente tem uma imagem, né, que também está aparecida no livro de vocês, que mostra um órgão do corpo humano. A gente pegou aqui um estômago, tá? Então, um órgão ele é formado por vários tecidos, né? Tem a parte de revestimento, que é formado por tecido epitelial. Tem a parte de suporte, preenchimento, que é formado por tecido conjuntivo. Temos também o tecido muscular, que é responsável pelos movimentos, né, que aquele órgão possa apresentar. E temos o tecido nervoso, que vai ser responsável pela comunicação, pelas mensagens que vão acontecer naquele órgão, tá? Então, todo órgão ele é formado por um conjunto de tecidos, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos os órgãos, né? Eles estão organizados em 4 tecidos, como eu falei anteriormente. E aqui nós temos vários órgãos do corpo humano. Nós temos aqui os pulmões, nós temos aqui o estômago, nós temos aqui o pâncreas, tá? Temos os rins, aqui o encéfalo, o coração, o fígado e o intestino, né, delgado e o intestino grosso, tá bom? Então aqui a gente tem mais ou menos uma noção, né, de onde esses órgãos se encontram no corpo humano. Lembrando que esses órgãos eles são formados por vários tecidos, tá? Não só um, como a gente mostrou anteriormente, né? Bom, e os órgãos se conectam entre si formando o quê? Os sistemas, né? Os sistemas de órgãos, tá? E qual é o objetivo desses sistemas de órgãos? Manter as funções vitais do organismo. Então, nós temos aqui 3 funções vitais, né? Que os sistemas fazem, de acordo com o tipo dele. Primeiro, nutrição. Então, existem alguns sistemas do corpo humano que estão relacionados com a nutrição, ou seja, com a captação de alimento para a obtenção de energia, como o sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular e o sistema urinário, tá bom? E existe também a função, né, de relação. Essa relação é o quê? É um determinado sistema
conectar-se com o meio externo, né, com o meio ambiente, para poder captar essas mensagens, tá? Como o sistema nervoso, né, o sistema sensorial, o sistema músculo-esquelético, tá certo? E temos ainda a função de reprodução, né? Os sistemas que estão relacionados com a função de reprodução, né? Ou seja, perpetuação da espécie, seria o sistema genital masculino e o sistema genital feminino, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre todos os sistemas do corpo humano de uma formazinha bem resumida, bem simplificada, tá? Porque em outra oportunidade é que a gente vai detalhar cada um desses sistemas. Nós temos aqui o sistema nervoso, tá? Qual é a função desse sistema? Regular e coordenar todo o nosso organismo. Ele é dividido em duas porções, tá? Nós temos aqui o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo, né, que tem a composição cérebro, e a medula espinal, tá? Esse que está de vermelho, corresponde ao sistema nervoso central, é quem dá o comando para todas as atividades do corpo. E temos o sistema nervoso periférico, tá? Que é esse que está relacionado aqui de azul. Ele é formado por gânglios, que são projeções maiores desse sistema, um agregado, né, de células, que vão distribuir as mensagens através dos nervos, né, para todas as partes do nosso corpo, ok? Temos o sistema sensorial, né? O sistema sensorial é também muito importante, porque ele capta sensações do ambiente, né, para que o organismo possa reagir. Quais são esses, né, quem faz parte, né, desse sistema sensorial? Né, nós temos a visão, né, são os sentidos do corpo humano, tá, gente? Nós temos a visão, a audição, o tato, né, ou o paladar e o olfato. Então, os 5 sistemas do corpo humano que tem essa função de perceber tudo que está acontecendo ao redor do nosso corpo, tá? Sistema músculo-esquelético, né? Músculo, porque nós temos músculos, e os músculos vão estar associados ao nosso esqueleto. Então, o músculo associado ao esqueleto, isso vai permitir o quê? Os movimentos do nosso corpo, tá? Aqui a gente tem só o esqueleto, aqui nós temos só os músculos, e aqui nós temos os dois juntos que trabalham para essa finalidade, permitir a movimentação do corpo. Sistema digestório, né? O sistema digestório, ele é responsável pela obtenção, digestão e absorção dos nutrientes, além da eliminação dos resíduos, tá? Ele é formado por um tubo digestório que começa na cavidade bucal, né, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E ele é composto também por glândulas que vão assessorar essa digestão, que são elas o fígado, tá certo? E o pâncreas. E aqui na boca a gente tem também as glândulas salivares, que auxiliam no processo de digestão, tá? O sistema urinário, esse aqui, tá, gente? O sistema urinário, ele é responsável por eliminar do nosso corpo as substâncias tóxicas que são produzidas pelas nossas próprias células, né? Ele é formado por um par de rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, né? Canal através do qual vai sair a urina, tá? Sistema cardiovascular. Esse sistema, né, ele é formado, tá aqui ele, ó. Ele é formado pelo coração, que é um músculo, tá, que vai bombear o sangue. Então, o sangue também faz parte desse sistema. E ele é formado também por vasos sanguíneos, que são veias, artérias e capilares, tá? A função desse sistema é distribuir substâncias pelo corpo. Que substâncias são essas? Nutrientes, oxigênio, tá? Hormônios, ok? Vamos para o sistema respiratório, né? O nosso sistema respiratório, a finalidade dele é o quê? Absorver oxigênio e eliminar o gás carbônico que é produzido pelas nossas células, para que a gente não fique intoxicado, tá? Ele é formado por um par de pulmões e pelas vias respiratórias. As vias respiratórias são compostas pelas cavidades nasais, né? O ar, ele entra pelas narinas, tá? Onde vai ser filtrado, umedecido e aquecido. Depois ele vai passar pela faringe, chega na laringe e em seguida vai para a traqueia, tá? Então, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e daí ele já penetra nos 2 pulmões, ok? Sistema linfático, né? Esse sistema ele está
associado ao sistema cardiovascular. Ele é também formado por uma rede de vasos, só que aqui os vasos não são veias, nem artérias, nem capilares, são os vasos linfáticos, que acabam recolhendo todo o líquido que extravasa da circulação e que vai para os tecidos, tá? E a finalidade disso aí é filtrar esse líquido que está circulando, né, de forma solta nos tecidos, filtrar e devolver isso aí ao sistema cardiovascular. Além também de produzir células de defesa, tá? Então, aqui no nosso sistema linfático, nós temos como estruturas de defesa, né, as amígdalas, tá? Que estão aqui na garganta. Nós temos o timo, que fica nessa região aqui do peito, tá? Temos o baço, que fica aqui do lado abdominal esquerdo, que também são órgãos que vão produzir substâncias de defesa, ou seja, células de defesa do nosso corpo, tá certo? Então, gente, vou passar aqui agora para vocês a nossa agenda de casa, tá? Vamos marcar aí na página 280 a 282 como tarefa de casa, ok? Então, tenham todos uma boa semana e a gente se vê na próxima aula, tá, gente? Tchau, tchau.